Bom dia para todo mundo que está assistindo aqui a gente. Nós vamos agora fazer uma entrevista com o Diogo Souza. Ele é vice-presidente do AMPA, que é o nosso projeto de pesquisa que a gente vai apresentar para a turma. E nós vamos ter um bate-bola com ele aqui. Nós vamos fazer uma pergunta, ele vai responder. Tudo simples, na verdade. Bom dia, Diogo. Oi, bom dia, Vivian, Tainá, Beatriz. Bom dia. E Tainá, obrigado pelo convite, por lembrar da AMPA. E estou à disposição aí, que eu puder ajudar para a gente conversar um pouquinho aí sobre a nossa associação. Bom, a minha primeira pergunta é, dentre todos os desafios que vocês enfrentaram com o projeto, qual foi o mais difícil? Com patrocinadores, uma questão financeira para a preservação dos peixes-bois, que é o nosso foco aqui. Então, só para esclarecer que a AMPA, a Associação Amigos do Peixe-Boi, ela é uma ONG, né? É uma instituição do terceiro setor, e nós somos conveniados ao Laboratório de Mamíferos Aquáticos do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então, a AMPA foi criada em 2001 justamente para fomentar a parte de captação de recursos, já que o INPA é um órgão do governo. Então, como vocês sabem, os órgãos do governo são bem amarrados, né, nessa parte financeira. O orçamento é previsto um ano antes, então é bem amarrado a parte de recurso. E a AMPA surgiu com essa ideia de tentar, né, agilizar essas fontes de financiamento, doações, e também fazer atividade de educação ambiental, já que o INPA era um instituto mais voltado para a pesquisa científica em si. Então, a AMPA veio para compor esse cenário. E, realmente, quando vocês falam em recurso, falam em ONG, é uma das maiores dificuldades que a gente tem. A gente tem um projeto, né, de resgate de filhotes órfãos de peixe-boi da Amazônia, então a manutenção desses animais em cativeiro custa muito, né? Desde a ida até os locais de resgate, a manutenção deles, os animais ficam quase 5 anos, até mais, no cativeiro. Então, a parte financeira é o que pesa realmente nesses projetos de conservação, ainda mais na Amazônia, né? Tamanho, a dimensão da Amazônia, então imagina, a nossa sede é ali em Manaus, que é bem no meio da Amazônia Central, imagina, a gente já recebeu filhotes, por exemplo, de óbidos. Então, imagina como que é o trâmite da logística, é tudo bem complicado. E a parte financeira pesa, a gente tem alguns recursos, né? Atualmente a gente está com o patrocínio da Petrobras. A Petrobras é o maior edital que tem no Brasil, né? Por meio do programa Petrobras Socioambiental. Só que esses projetos, esses editais, eles são cíclicos, né? Eles vão, é igual uma montanha-russa. Então, a gente está, por exemplo, 2 anos bem, tem recurso, tem uma equipe grande, consegue abranger várias áreas, né, do projeto, linhas de pesquisa, e aí tem um prazo de validade, que é 2 anos. Então, só que a gente não pode parar, a gente tenta se manter, a gente tem uma estrutura forte, né, do projeto, tem muitos parceiros que ajudam também, isso faz a AMPA se sustentar, mas a parte financeira realmente é um problema, e assim, acho que mais a sustentabilidade do projeto, né, de que maneira a gente vai conseguir, a partir do momento que o recurso está acabando, como que a gente vai conseguir manter as atividades no mesmo nível, sem esse patrocínio. Mas realmente o recurso é uma das coisas que mais pesa na parte de conservação na Amazônia e do peixe-boi, né, como um todo. Eu tenho uma pergunta. Durante o processo de reprodução dos peixes-bois, há monitoramento da espécie quanto ao comportamento parental? E sobre os filhotes, quando eles recebem cuidados especiais, eles vão em cativeiro? E também se eles têm um cuidado redobrado quando eles são liberados, né, no habitat natural, para não correr risco de predação e tudo mais. Então, a primeira pergunta da reprodução, né? O peixe-boi ele é um bicho, é uma espécie muito discreta, mas que ele seja grande, quase, né, 3 metros de comprimento, ali 400 quilos, ele só coloca o focinho, né, para fora da água para respirar. E é muito difícil estudos sobre biologia, fisiologia, reprodução do peixe-boi na natureza. Então, a maioria das informações que nós possuímos vem do cativeiro do INPA. Então, por exemplo, na parte de aspecto reprodutivo, a gente sabe que a gestação do peixe-boi dura 12 meses, que a mãe amamenta o filhote por até 2 anos, tem um cuidado parental de 2 anos, que ela começa a se reproduzir depois dos 10 anos de idade. A gente teve uma fêmea agora com 40 anos, mais ou menos, de idade, que
teve um filhote também. A parte de reprodução em cativeiro, a gente já reproduziu o peixe-boi em cativeiro, a gente não reproduz mais, isso é importante falar. Então, nós temos um centro de reabilitação, que tem algumas piscinas pequenas, que é uma área de berçário, onde os filhotes ficam ali mais se amamentando, né, artificialmente, os tratadores apoiam essa atividade, e a gente tem 3 tanques maiores, onde os animais já estão independentes do leite, o peixe-boi é herbívoro, então eles recebem muita planta aquática, muito capim, e vegetal cultivado também, repolho, jerimum, enfim. E a gente separa machos e fêmeas, porque a gente recebe quase 10 a 14 filhotes de peixe-boi por ano no INPE. Então, o nosso espaço, ele já está quase acima da capacidade de suporte que a gente consegue manter os animais no tanque. Então, há quase 10 anos, a gente separa machos de um lado, fêmeas de outro. A gente já sabe como reproduzir, a reprodução está dominada, está conhecida, mas a gente não faz mais isso, porque a quantidade de filhotes que a gente recebe da natureza é muito alta. E o nosso objetivo ali não é manter esses animais, é devolver eles para a natureza depois. Então, essas informações são importantes para uma espécie que é ameaçada de extinção, saber sobre a reprodução do peixe-boi, saber que a gente consegue reproduzir ele no cativeiro, isso é super importante, mas a gente não tem feito isso. Quando a gente recebe, acho que já indo para a sua segunda pergunta, a parte de resgate, eles têm um cuidado especial, porque o peixe-boi, normalmente, quando a gente resgata, com a ajuda de polícia ambiental, os órgãos, as secretarias ambientais, né, estadual e municipal do meio ambiente, normalmente eles são órfãos porque caçaram a mãe, ou eles caíram acidentalmente em rede de pesca. Então, como eu falei, o peixe-boi mama durante 2 anos. Então, o processo inicial de reabilitação é super complexo. Tem bicho que não se adapta ao bico da mamadeira, que é de látex. Tem bicho que não gosta muito do leite, e depois ele vai vendo que aquilo é a única fonte de alimento que ele tem, aí ele começa a pegar a mamadeira. Mas tem animais que chegam muito debilitados, a gente não consegue reverter o quadro, alguns vêm a óbito, né, é muito complicado, às vezes vê um bicho com inanição, desnutrido, mas a gente tem tido sucesso na reabilitação da maioria dos animais. E a parte do resgate, né, foi o que eu comentei agora, e esses animais, eles ficam de 5 até 7 anos no cativeiro, e a gente tem um programa de reintrodução. Então, depois que esses animais já estão mais jovens, de 5, 7 anos de idade, animais com quase 2 metros de comprimento, a gente tem um programa de devolver eles para a natureza. Eles vão para um lago, a gente chama de semicativeiro, que é um lago de criação de pirarucu, uma fazenda, que é a nossa parceira, a Fazenda Seringal, 25 de dezembro, e a gente mantém esses peixes-bois lá por quase 2 anos. É como se fosse um estágio. Antes da soltura, né, ali aquela parte intermediária de um cativeiro de fibra ali, de tanque, e aí ele vai para essa etapa, começa a procurar alimento natural, encontra outras espécies, né, tem peixes, quelônios, ele vai ter contato com a temperatura, a turbidez da água, e aí depois desse período que a gente devolve eles para a natureza. Então é um projeto bem complexo, que envolve várias atividades e muita gente, né, para que tenha sucesso. A gente tem trabalhado bastante, atuado em planos de ação nacional de conservação, não só do peixe-boi, mas de todos os mamíferos aquáticos da Amazônia. Na Amazônia, a gente não tem só o peixe-boi de mamífero aquático, a gente também tem os golfinhos de rio, que é o boto vermelho, o famoso boto rosa, né, e o boto tucuxi, e também nós temos 2 espécies de mustelídeos aquáticos, que são as ariranhas e as lontras. Então, quando a gente trabalha com essas espécies, que a gente considera espécies carismáticas, né, que tem um apelo da sociedade, são bichinhos que às vezes o pessoal chama de fofofauna, isso contribui mesmo, porque, por exemplo, o peixe-boi, ele tem uma área de vida um pouco grande, a gente tem monitorado os peixes-bois que a gente devolve para a natureza. Eu adapto um cinto transmissor na cauda e consigo monitorar, com a ajuda das comunidades locais, os movimentos desses animais. Então, a gente vê, por exemplo, que tem peixe-boi que tem área de vida de 200 quilômetros quadrados de área.
Então, se a gente usar esses dados para conservar o peixe-boi, não vai ser só o peixe-boi que vai estar sendo beneficiado, as espécies que moram ali também, né? Principalmente peixe-boi na época de cheia, que ocupa áreas de várzea. Então, se a gente, com as informações que a gente possui, tomar alguma decisão de conservação, outras espécies vão ser beneficiadas também. E é isso que a gente vem trabalhando nos últimos tempos, né? Quanto à predação do peixe-boi, dos mamíferos aquáticos em geral. Nas áreas que a gente tem atuado, a gente tem visto, sim, uma mudança de postura, não só graças à AMPA, na verdade, porque sempre existiam outras instituições que chegaram antes ou vieram depois, e o esforço de cada parceiro é importante, né? Muitas áreas que onde se caçava peixe-boi, hoje as pessoas já protegem, e a gente tem atuado, né, muito com a criançada, com a nova geração, que isso a gente aprende desde a faculdade, né, tentar mudar mesmo a consciência das crianças, dos jovens, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando um pouco mais cabeça dura, né, e tem aquela parte cultural que a gente traz dos avós, dos pais, então a gente está atuando dentro da cidade de Manaus mesmo, né, quanto à questão de poluição do rio, né, cuidar da água, que é um bem mais precioso para a humanidade, para os animais também. A gente que trabalha com mamífero aquático, a gente sempre fala de proteger a água, cuidar da água. Isso vem lá de Manaus, de áreas urbanas, né, não sei onde vocês moram, mas assim, Belém, né, cidades grandes, não é só o ribeirinho que tem que proteger as espécies, não, a gente lá morando no nosso apartamento, a gente também pode fazer a diferença, sim. Verdade. Então, Diogo, tu falou de várias ações que vocês fazem em relação às espécies, não só o peixe-boi. E eu queria que tu me dissesse, em relação a essas ações, como vocês puderam ver um melhoramento no hábitat natural dessas espécies? Mudanças de hábitat... também, né, bem complexo você identificar uma mudança de hábitat, mas eu acho que é mais relacionado aos esforços de proteção das áreas, né, por exemplo, existem áreas que nós atuamos que fazem borda com unidade de conservação, e às vezes tem pessoas que nem sabiam que existia unidade de conservação próximo de onde eles moravam, quais eram as regras, e eu acho que algumas atividades do projeto a gente tem fortalecido isso, né, às vezes a gente tem trabalhado em algumas ações que a gente consegue fortalecer isso, e, por exemplo, zoneamento de áreas, né, você adequar, né, a moradia das pessoas, os locais, o zoneamento, você ordenar essas regiões, né, na parte aquática, isso também é uma contribuição importante. Só dando um exemplo, por exemplo, na parte de boto, né, existe um turismo que vem crescendo no Amazonas, que é o turismo de interação com botos. Então, não existiam normas, regramentos sobre esse tipo de atividade. Então, a AMPA teve um papel bem importante, junto com o CMBio, com os órgãos ambientais, para identificar a distância que esses flutuantes deveriam ficar, vai ser em unidade de conservação, de que maneira que tem que atuar, como seria a disposição dessas áreas. Tem lugar ali que é importante para peixe-boi, será que não é importante a gente manter essas áreas turísticas um pouco mais distante? Então, essa parte de ordenamento do turismo, né, nesse exemplo que eu estou dando, é uma dos exemplos que eu posso te dar, que a gente contribui também de alguma maneira. Eu quero saber, tipo, desses animais que vocês recebem, tipo, que vocês fazem o resgate, vocês têm um grande número de mortalidade, não só do peixe-boi, mas como dos botos, das ariranhas e de outros animais? O nosso centro de reabilitação ele é exclusivo para peixe-boi. A gente tem 2 ariranhas no momento, que foram encaminhadas para a gente, né, por órgãos ambientais para reabilitação, e a gente não tem golfinhos, né, de rio-boto, nem tucuxi em cativeiro. Na verdade, esses animais do peixe-boi, no caso, está em cativeiro por conta desse resgate que foi feito, né, por causa de um problema que existe de caça. E nas outras espécies a gente não tem. Tem um pouco de mortalidade, como eu falei anteriormente, nessa parte quando os animais são resgatados com uma demora excessiva. Então, às vezes, devido à localidade que o animal foi encontrado,
Às vezes ele fica umas semanas, o comunitário tentando informar alguém na cidade que avise Manaus, que avise o nosso projeto, que tem um filhote de peixe-boi na comunidade deles. Então, quando esse animal chega para a gente, às vezes ele chega muito debilitado. As comunidades tentam, fazem o máximo, né, oferecem leite, tiram leite, às vezes, né, tá ali com criança pequena, pede um pouco de leite em pó para fazer a mamadeira, eles têm um esforço grande de colaborar, mas não é o cuidado, né, que o filhote precisa ter. Se ele estiver debilitado mesmo, é bem difícil reverter o quadro. Então, quando ele chega para a gente tem uma taxa de sucesso alta. Mais de 80% dos filhotes que chegam no INPA, eles são reabilitados com sucesso. E a fase crucial é essa do início mesmo. A gente quase não tem óbito de filhotes depois de 6, 8 meses de idade. Os filhotes chegam para a gente, para vocês terem ideia, às vezes com cordão umbilical, que assim, o bicho tem dias de vida, né? O peixe-boi troca de pele depois de um mês, mais ou menos. E se você vê que os filhotinhos chegam, às vezes, assim, todos enrugados, com a cauda ainda um pouco fechada, como se fosse, saiu faz uma semana, né, do ventre da mãe. Então, os animais têm que ter um cuidado muito especial. Mas depois que eles se adaptam ao leite artificial, ao manejo, né, eles têm uma alta taxa de sucesso, sim. Outra pergunta que eu acho que a Vivian, ela já comentou um pouco sobre a pesca ilegal. Isso ainda é uma grande problemática para esses animais. A caça ainda continua sendo, né, a principal ameaça do peixe-boi, porque a caça ela é histórica, né, ela existe já desde o início da colonização no Brasil. A caça ela ocorria, mas era em grande escala comercial mesmo, era para envio de banha, couro do peixe-boi, as correias de maquinarias antigas era tudo com couro de peixe-boi. Então o comércio europeu tinha uma demanda muito alta, então se caçava muito, principalmente para a carne, o couro e o óleo. Mas hoje em dia somente para carne, então tem um comércio legal ainda em várias regiões da Amazônia. O peixe-boi ele ocorre no Brasil, no Equador, na Colômbia e no Peru. Então, em todos esses 4 países existe essa caça ilegal, né? Desde 1967, o peixe-boi é protegido por lei, que é proibido a caça. Só que ainda existe um comércio, uma procura por essa carne, porque é uma iguaria, né? Muitas vezes tem um tipo de carne que eles chamam de mexira, que é a carne do peixe-boi frita e conservada na própria banha do animal, numa lata. Então, isso é tido como uma iguaria. Então, muitas pessoas de áreas urbanas têm interesse em ter esse alimento. Então, a caça comercial é um grande problema, a caça ilegal atualmente. A gente também tem tido bastante aumento de incidência de captura acidental em rede de pesca. Então, a gente tem recebido muitos filhotes que têm sido capturados acidentalmente. Antigamente, a gente não tinha um exemplo, assim, de 10 bichos, né, 10 filhotes que chegavam para a gente, um era de captura acidental. Hoje, a porcentagem é quase 50%, ou até 60% dos filhotes que chegam são de captura acidental. Os adultos, os jovens, eles não caem em rede. Então, em pontos específicos, às vezes que os animais estão passando, os filhotes não têm força para romper as redes. Então, eles são capturados acidentalmente. Mas a gente tem feito algumas campanhas, né? Por conta da pandemia, a gente não conseguiu dar continuidade, mas a gente estava com uma campanha bem legal de soltura imediata de filhotes de peixe-boi que foram capturados acidentalmente em rede de pesca. Porque essa questão da captura acidental, a gente pode evitar no sentido de resgatar o animal e levar ele para o cativeiro, até Manaus, às vezes, porque a mãe está por perto. Quando o filhote cai na rede, a mãe não vai embora e deixa o filhote lá, ela fica. Tem conhecedores de peixe-boi, né, ex-caçadores que falam que a mãe às vezes pode ficar até um dia ali por perto, eles veem o animal boiando. Então, a gente tem trabalhado com os pescadores para que eles soltem os animais, assim que eles encontrem o animal preso, que eles soltem o animal porque a mãe está por perto. Porque esses filhotes que chegam para a gente, diferente dos animais que a gente sabe que tem um histórico, caçaram a mãe e encontraram esse peixe-boi encalhado na praia. O animal chega debilitado, chega bem desnutrido.
Os que são capturados em rede de pesca, é evidente, a hora que eles chegam, ele vem assim, ele tá gordo, forte, realmente foi uma captura acidental, o pescador não quer capturar o peixe-boi, ele tá ali buscando o alimento dele, né, a fonte de renda dele, e é uma captura acidental mesmo, o filhotinho passou e caiu, então, quanto mais rápido a gente soltar esse animal, a mãe vai estar por ali, e pede para ele voltar lá, soltar o animal, monitorar um pouco, se o animal desaparecer, é porque a mãe foi embora com ele. Agora, se, não, fazem 5 dias, foi lá, não sei, aí a gente não tem o que fazer, tem que falar, ó, tem que resgatar, tem que levar para o INPA, mas acho que a gente pode evitar, se a gente conseguir evitar 50%, que esses animais sejam levados para o cativeiro, que passem por esse processo de 7, 8 anos, isso já vai ser um bem para a conservação da espécie. Quando é solicitado o resgate desses filhotes, como é que vocês fazem esse resgate e depois como é o processo de reabilitação? Porque eu vi que vocês fazem uma atividade de biometria semanal para ver o desenvolvimento, o crescimento desses filhotes. Como é que é feito isso até o processo de soltura? Nessa parte já está respondida. Foi respondido, mas a gente pode sintetizar um pouco mais agora com sua pergunta, mas acho que ao longo do papo foi saindo aí algumas informações, né? Mas, assim, como eu falei também, a gente tem muito apoio de parceiros, né, que esses projetos são bem complexos, então, essa rede de instituições colaborativas é muito importante, a gente não consegue atuar no Amazonas inteiro, imagina na Amazônia inteira, mas a gente tenta fazer o possível, né, a gente tem recebido filhotes desde Tabatinga, que é lá divisa com a Colômbia, como animais também do Pará, na medida do possível, e a gente tem muito apoio, né, batalhão da Polícia Ambiental, as secretarias estaduais e municipais do meio ambiente, diversos órgãos, outras ONGs também que atuam com conservação, e é bem complexo, o resgate às vezes é complexo mesmo, tem bichos que chegam de viagem, né, eu já fui resgatar um filhote em Parintins, 24 horas de recreio, né, a gente ali, eu deitado na rede, o filhote numa caixa d'água, e aí o pessoal curioso, querendo saber, foi bem legal, porque aí você consegue também divulgar um pouco, falar das ameaças que a espécie vem sofrendo, mas o processo inteiro de resgate, reabilitação, soltura, ele dura quase 7, 8 anos. O animal que chega para a gente, que é reabilitado, passa por esse processo nos tanques do cativeiro, aí vai para o semicativeiro, que é essa outra área intermediária que eu mencionei, fica ali por quase 2 anos, depois a gente devolve eles para a natureza. Então, a gente recebe um filhote com cordão umbilical ainda e solta ele com 5, 7 anos de idade. Então, é bem complexo. A gente tem tido bastante sucesso atualmente com o programa de reintrodução. Nossa área principal de soltura é o Rio Purus, é dentro de uma reserva, da reserva Pegasul Purus, onde a gente tem total apoio dos comunitários, os assistentes de campo, quem monitora esses peixes-bois atualmente são comunitários locais, alguns são ex-caçadores de peixe-boi, inclusive, então a gente adapta um cinto, né, o monitoramento é feito via radiotelemetria, é um cinto com transmissor VHF, então eles têm uma anteninha, um receptor de mão, e aí de canoa ou de voadeira eles tentam encontrar esses animais, e eles usam GPS, coletam transparência da água, profundidade, tipos de macrófitas. Eles são muito mais pesquisadores do que eu, certamente. Eles criam hipóteses, eles têm um espaço de observação, que eles são muito detalhistas. Está sendo uma experiência muito legal e acho que isso tem garantido o sucesso do projeto. A gente já soltou 31 animais na reserva Pegasus Purus, e adaptamos cintos transmissores em mais da metade deles, e a gente espera devolver mais 10 peixes-bois para a natureza ainda esse mês de julho. Alguns animais vão receber os cintos transmissores também, para que a gente possa acompanhar a adaptação deles após a soltura, e é bem legal, os dados vão ser bem importantes, porque a gente não sabe muita coisa do peixe-boi, né? Quais são as áreas principais que o peixe-boi utiliza na época seca,
onde o peixe-boi fica na cheia, ali na bacia do Rio Puru, são todas informações inéditas. Uma vez por ano a gente tenta capturar pelo menos um animal para saber se ele está bem de saúde ou não. Então, a última fêmea que a gente capturou, inclusive, em 2019, para nossa surpresa, né, agradável surpresa, ela estava grávida. Foi o primeiro. A gente tem vários indicadores de sucesso, né? Por exemplo, o peixe-boi permaneceu mais de um ano, ele sobreviveu a um pulso de inundação completo. Ele não teve contato com humanos, né? Ele não é aquela coisa domesticada, ter a vida normal, né, do peixe-boi selvagem, como tem que ser. Ele mais acompanhar, né? Porque o cinto quebra, para de funcionar a bateria. Como foi para vocês a pandemia? Quais foram os impactos que ela causou em vocês, no caso do projeto? Do projeto em si. Com ela. Eu acho que um dos maiores impactos, realmente, inicialmente, foi a parte de resgate. Como no começo, né, março, o Amazonas parou meio de março, abril, e o período de janeiro a junho é o período que mais nasce os filhotes de peixe-boi na natureza, por conta da maior oferta de alimento. Então, tem um sincronismo entre o nascimento de filhotes e a maior oferta de alimento na natureza. Então, as fêmeas têm mais filhotes no primeiro semestre. E, por conta disso, né, tem caça, tem bicho. Às vezes tem fêmea que não cuida bem, né, essas fêmeas, as mães de primeira viagem. Às vezes tem filhote que pode se desgarrar da mãe, né? Esse é o momento, no primeiro semestre, a gente recebe um número maior de filhotes. Então, o início da pandemia foi bem problemático, porque a gente tinha acionamentos de resgate, não podia fazer nada. Então, as pessoas ficavam com os filhotes mesmo, assim, a própria comunidade, uma pessoa pegava com a família leite, a gente por WhatsApp, telefone, mandava foto, via o sexo do filhote, se era macho ou fêmea, explicava, faz assim, ou assim, e a gente foi bem complicado. Alguns animais vieram a óbito, né, mas não teve tempo de resgatar, porque às vezes a gente acionava um órgão ambiental da cidade X, mas eles não tinham, era proibido ir para campo, né? A gente manteve a equipe no cativeiro, os tratadores foram, assim, fenomenais. Lógico, o plantão reduzido, de 6 tratadores, somente 2. Os veterinários ficaram full time lá, né, trabalhando, assim, super guerreiros também. Mas eu acho que foi um impacto grande. Mas eu espero que agora, nesse segundo semestre, aí, tudo volte quase ao normal, né, e a gente possa buscar de novo novos recursos, manter as atividades do projeto como a gente estava antes, e torcendo para que tudo dê certo, que tudo fique bem. Obrigada, de verdade, Diogo, por ter aceitado participar aqui com a gente. E finalizar a gravação agora, a gente vai deixar lá o site, né, disponível no nosso grupo, e também um documentário que a gente viu que achou muito interessante, falando da história de vocês no YouTube. A gente vai deixar tudo abaixo. Sim, a gente tem um canal no YouTube com alguns vídeos, tem até um que fala do projeto Mamíferos Aquáticos como um todo. Então é legal, sempre que vocês puderem dar uma divulgada, a gente agradece. Espero que vocês tenham gostado aí, fico à disposição. Obrigada. Então, obrigada, de verdade. Obrigada. Valeu.